Bom dia, boa tarde, boa noite. Você acredita no ensino de inglês para crianças como direito social? Eu sou a Kelly Lopez, assessora pedagógica Wings, e serei sua host nessa segunda temporada. Welcome to Wingscast, um bate-papo leve entre educadores e entusiastas da educação que conecta inovação e ensino de inglês. A escola do século XXI não pode mais ensinar conteúdos em caixinhas isoladas. A vida é interdisciplinar, os problemas são complexos e os alunos querem sentido no que aprendem. Mas como superar o ensino fragmentado e conectar áreas diferentes do conhecimento? Para essa conversa, eu recebo um convidado do Instituto Porvir, referência em inovação educacional no Brasil. Vinícius do Porvir acompanha experiências em diversas redes e traz dados, exemplos e reflexões sobre como a interdisciplinaridade pode tornar a aprendizagem mais viva e como o ensino de inglês de Wings pode ser o fio condutor dessa integração. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Kelly. Thank you for having me here. Wow, in English! Wonderful! I lá. love that! Mas obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com os educadores que acompanham o podcast. Maravilha! Let's get started. Vamos lá, nossa primeira pergunta. Qual a diferença prática entre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade? E por que isso importa para gestores e professores? Claro. Começando, acho que pela multidisciplinaridade, né? A gente tem uma estrutura de disciplinas nas escolas, um currículo amarrado, caixas bem determinadas, e por mais que a gente tenha um tema, por exemplo, ecologia, poluição, o professor de português vai correr para o seu lado, o professor de inglês para a sua, vai fazer sua redação, o professor de ciências vai falar sobre a proteção ambiental, mas não há necessariamente uma conversa. Algo que a gente vai perceber mais claramente, esse fio condutor, quando a gente fala de interdisciplinaridade. Ou seja, existe um fio condutor ali que vai proporcionar com que os saberes estejam mais integrados, é algo que até a nossa Base Nacional Comum estimula e, enfim, é tão desafiador porque muitas vezes educadores, por mais que dividam a mesma sala de aula, a rotina é difícil, entende? E o currículo, o volume do currículo é muito grande. Então, essa questão, apesar de um fio condutor mais claro, tem seus desafios próprios, suas especificidades. Deles, né? E aí, quando a gente fala de uma transdisciplinaridade, a gente extrapola a questão das disciplinas. A gente, por assim dizer, borra o que é uma coisa, o que é outra. A gente fala de projetos. Então, um projeto de meio ambiente, você vai entrevistar pessoas da sua localidade, especialistas em inglês, em português, ou vai pesquisar em inglês, em português. Chega uma hora que você, enquanto professor ou enquanto estudante, já não está muito preocupado ali. Eu estou escrevendo sobre biologia, estou escrevendo uma redação e isso é língua portuguesa. Sim. É uma integração mais interessante e que chega para o mundo real, né? Eu ia falar, é mais real, né? Exatamente. Que é o que a gente vive. Exatamente. É o conhecimento que a gente consegue, por assim dizer, aplicar. A gente não está mais preocupado, como no início, com uma memorização específica para um tópico, unidade de um livro didático, de uma disciplina específica. A gente está querendo aplicar e usar de maneira real esse conhecimento. E quanto isso é importante, né? Você conseguir ver a aplicabilidade Exato. no seu dia a dia. E você falou em projetos, né? E como é que esses projetos aí, interdisciplinares ou transdisciplinares, como é que eles ajudam a desenvolver competências, né? Como colaboração, pensamento crítico, criatividade, que hoje são tão valorizados aí no nosso mundo real. Sim, sim. Eu acho que é uma situação que a gente, no Porvir, traz muito, né? Acho que nosso site estimula muito isso, porque a gente sabe o quanto uma prova pode trazer
situações para uma criança, né? Ou para nós mesmos ao longo da vida. Todo também. mundo lembra de uma prova Todo mundo é traumática. traumatizado com uma prova. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente sabe, muitas vezes, a gente não lembra de uma prova, o que precisou decorar para aquela prova, mas sabe de alguma situação que extrapolou essa avaliação tradicional e que, de repente, foi aqui que eu descobri minha carreira, ou tentando puxar o porquê você seguiu sua profissão, de repente esteja ali. Então, é nesse momento que, na própria escola, você tem a chance de trabalhar com um colega que entende mais ou entende menos, que tem mais dificuldades que você, e você consegue explicar para ele o que você entendeu e, a partir dali, entrar em acordo, entrar em consenso, tentar convencer o outro a seguir o seu caminho. Aprender a negociar. Aprender a comunicar suas ideias, né? Acho que, mais do que, de novo, decorar ou se ater a esse conhecimento mais rígido, que é transferido para ti, é mais importante você saber entender e convencer e trabalhar com esse conhecimento em equipe, ou seja, todo mundo sabe o que isso traz, né, de consequências para a profissão e o quão importante é ao longo... Não importa a profissão que a gente esteja, né, ou queira seguir, a gente sabe que o engenheiro precisa saber se comunicar, um médico precisa entender de dados, um jornalista, sei lá, precisa saber sobre meio ambiente e sobre tudo, que é uma carreira generalista. O quanto que isso faz parte da vida real mesmo, Exatamente. Né? E o quanto que o conteúdo rígido, ele se limita ali. Ele limita a gente àquela, de repente, decorar, enfim. E o quanto que o fato da gente blur essas linhas, né? Sim. Borrar essas linhas, Sim. faz sentido para o nosso dia a dia. A aplicabilidade faz com que a gente melhore entender, conseguir extrapolar ali o conteúdo e conseguir entender que aquilo tem uma aplicabilidade na vida real. E assim, a gente sabe o quanto a gente tem acompanhado, às vezes em redes sociais, existem piadas, eu não sou de humanas, eu não sou de exatas, eu sou de humanas, eu não usei Bhaskara hoje, mas se você puxa a sua trajetória, é muito maior que isso, sabe? A gente não pode, como poderia dizer, estereotipar um conteúdo de uma disciplina. Tudo depende muito desse termo contexto também, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente não pode estereotipar a ponto de dizer que o conteúdo não serve. Não serve, exato. Mas eu acho que tem isso, né? A gente conseguir aplicar os conteúdos vai fazer sentido pra gente, mesmo que eu não vá usar Bhaskara. Mas eu entendo o conceito, né? Por trás. E aí você consegue aplicar de alguma forma na sua vida. É engraçado, né? Vou falar um pouco aqui até do meu marido. Ele fala umas coisas, de verdade. Ele consegue aplicar o conceito de física no dia a dia. Não, isso aconteceu. Eu falo, cara, como é que você lembra disso? Porque ele conseguiu aplicar. Chega uma hora que é mais interessante até, mas você precisa ter essa base, são esses movimentos do pensamento, né? E se... por que tal fenômeno era assim? Sim. E você colocar e começar a testar suas próprias hipóteses, mas você precisa ter essa base. Você precisa desse conceito, né? Sim. Primeiro, para você partir daí fazer testagem, enfim, e começar a elaborar. Maravilha. A gente sabe que, apesar de a gente entender a importância, né, da interdisciplinaridade, enfim, de toda essa... da gente conseguir extrapolar essas linhas, o ensino hoje ainda é bastante e predominantemente fragmentado. Quais são os prejuízos que esse ensino fragmentado pode causar na aprendizagem e, eu diria, até mais no engajamento dos estudantes? Bom, repetindo sua última palavra, engajamento é uma palavra importante, né? Porque acho que nada aterroriza mais um professor do que receber aquela pergunta: por quê? Para que eu estou aprendendo isso? Dói no coração. Para quê? Aí muitos pejorativamente respondem porque tem uma prova entre os estudantes, né? Tem a prova amanhã, então tudo bem. Mas, assim, eu acho que o maior perigo é a falta de propósito no que se está aprendendo, né? Porque aí desencadeia um ciclo de desinteresse que
que para resgatar isso depois é muito difícil, né? Eu sei que educadores têm ali uma caixa de ferramentas e a todo momento estão tentando pegar ganchos, né, para chamar a atenção dos estudantes, mas assim, voltando à pergunta, acho que o risco maior é essa situação de desengajamento, porque se a gente apostar somente na memorização e não trazer o contexto desse estudante para a sala de aula, eu acho que a gente passa a correr riscos, né? Porque não importa a turma da Kelly deste ano ou do ano que vem, o professor aplicar a mesma aula e já saber de antemão quais são os resultados desse aprendizado, desse processo todo, e não conseguir trazer o contexto daquela turma para o que está sendo ensinado, é muito limitante, por assim dizer. Então, eu acho que trazer a voz do estudante para dentro da sala de aula ajuda a diminuir esse sentimento de fragmentação, até para preencher as lacunas que o currículo, a partir do momento que ele é impresso, ele é validado, ele precisa ser atualizado diariamente, e eu acho que, enfim, trazer essa situação, a voz do estudante para dentro da sala de aula é importante para preencher as lacunas e essa fragmentação que às vezes parece irremediável. Você falou sobre propósito, é uma coisa que faz muito sentido, né? O aluno, com o estudante, conseguir entender, conseguir ver propósito no que ele está aprendendo é fundamental. E eu preciso trazer a voz do aluno para dentro da sala de aula. Eu preciso olhar esses estudantes como indivíduos, né? Sim. É fundamental. Aí eu vou pedir para você compartilhar agora com a gente experiências de escolas ou de municípios que conseguiram implementar projetos interdisciplinares com resultados concretos. Você tem algum exemplo para contar para a gente? Olha, municípios, a grande questão quando a gente fala de interdisciplinaridade é que às vezes a gente tem um professor em uma escola. O sistema ainda é muito tradicional e engessado por essas questões que a gente vem falando. Mas assim, no Porvir a gente reconhece essas iniciativas, esses projetos há longo tempo. Já temos mais de 400 relatos em primeira pessoa publicados por professores em diferentes contextos de escolas, de salas de aula, de escolas em centros urbanos ou nas periferias, em comunidades rurais ou ribeirinhas. Então, o que mais me fascina, na verdade, é quando o professor dá chance para o aluno ter descobertas. E aí a gente fala em inovação. Inovação muitas vezes não... E acho que não está ligada, se não for com tecnologia, nada é possível. A gente tem exemplos de escolas que fazem um trabalho de educação midiática, por exemplo. Entrevistas, colocam estudantes para entrevistar os moradores da localidade, de cobrir os próprios eventos dentro da escola, Isso é maravilhoso. Essa questão da socialização que a gente perdeu tanto por conta da pandemia. Então, você entender quem é o seu colega, quem é o seu professor, quem é o funcionário da escola, sabe? Cria essa simbiose, por assim dizer, ali dentro, estreita essas relações que de outra maneira a gente não teria. E assim, a parte tecnológica é importante, você ter aqui um microfone, uma câmera. Claro que sim, mas a gente está falando de algo que é maior que isso também. A inovação não precisa necessariamente dessa tecnologia, né? E da mesma maneira, colocar, eu acho, uma coisa que a gente tem visto, colocar as crianças em contato com pessoas da comunidade, para valorizar essas pessoas, de entender qual é esse lugar onde ela está inserida no mundo, sabe? Então, são coisas assim que eu acho que são muito maiores do que tecnologia, do que processos, muitas vezes. Mas, de novo, o professor precisa
dentro dessa rotina, desse currículo amarrado, achar tempo, né? E tentar flexibilizar a sua maneira. Não existe uma receita que a gente pode dar? Claro que existe, né? Colocá-los para pesquisar como autores do próprio conhecimento, sim, mas achar esse tempo é uma questão. É o desafio, né? Dentro de todo o processo, porque a gente sabe que, no fim, existe uma pressão de avaliação externa. Sim. Elas são importantes. Sim. E não dá para condenar e falar Claro. de hoje para amanhã esquece, mas é preciso achar espaço, começar pequeno, com algo que o professor já domina, para ali inserindo... A expandir, né? Exatamente, porque senão vira uma culpa, um fardo de que não deu certo, e aí só vai dar certo do jeito tradicional, porque é dessa maneira que a educação persiste a longo tempo. Sim. Mas a gente já sabe que os resultados de aprendizagem, por sua vez, já não são aqueles que a gente espera, né? Enfim, português e matemática, a gente sabe o quão pouco Sim. a gente tem os estudantes ao final do ensino médio dentro do nível adequado. Deveria ser, né? Adequado quer dizer adequado, não é algo que a gente considera excelente, né? Então, sei lá, acho que estava vendo esses dias, matemática 5% em escolas públicas. Português é um pouco melhor, acho que perto de 20 ou 30. Mas, e na privada não é um pouco maior, claro, mas não é algo que a gente também saia comemorando nas ruas. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou sobre essa dificuldade aí de encontrar o tempo, de romper, né, digamos assim, com o que está estabelecido. E dentro da rede pública, a gente tem... Você colocou esse tempo como sendo aí um dos maiores desafios. Tem outros desafios para a gente trabalhar com educação desta forma, né, com muita disciplinaridade, dando voz para o aluno. E quais seriam esses desafios, além de encontrar esse tempo para sair da caixinha? Eu acho que a gente tem um currículo extenso, né? Tem o tempo, tem a validação por parte da direção, porque o professor precisa desse apoio interno também. Essa confiança em fazer o diferente precisa vir da equipe pedagógica, precisa ter respaldo, né? E precisa ter momentos para conhecer, de repente, que o professor ao lado ou da própria sala de aula, no tempo seguinte, está fazendo também, né? Em momentos de intercâmbio. A gente sabe e escreve o quão é importante um professor aprender com outro professor. Né? Eu falo isso toda a formação que eu dou. Vocês são as maiores riquezas aí. Você aprender um com o outro é incomparável. Então, mais do que, às vezes, um evento que vai durar uma semana, ou da semana pedagógica que dura uma semana, por assim dizer. Às vezes dura 3 dias, 2 dias. Isso, com suas particularidades. Sim. Acho que criar esses momentos de integração permanentes dentro de uma escola é algo que traz a confiança para todos os professores e para um grupo, né? Porque às vezes tem um professor cheio de vontade e os outros, não inventa que não. Exato. Né? Não inventa que isso vai dar trabalho. Exato. Todo mundo não sabe o que eu já estou passando, né? Exato. Então, porque às vezes tem estudantes que gostam, você lida com diferentes perfis de estudantes que vão gostar mais de um professor, que por sua vez gosta mais de uma turma. E aí criar essa harmonia demanda essas conversas que muitas vezes não existem, sabe? Muitos desses professores que a gente tem um prêmio, chamado Prêmio Professor por Vir, que são vencedores, nos trazem essa situação. Né? Iniciativa que, às vezes, isolada, né? Não rompem esse isolamento e às vezes esse reconhecimento. Um prêmio é uma iniciativa importante, que valida uma prática, mas existem barreiras simbólicas, barreiras invisíveis ali, que são percebidas por esse professor, mas que para a direção continuam, por assim dizer, ocultas, ou como se nada tivesse acontecendo, sabe? Como se a escola
fosse uma cartilha caminho suave para um professor ali, tudo feliz, uma harmonia plena, mas trabalhar com essa interdisciplinaridade, voltando à primeira pergunta, depende de que vários entrem em acordos e, enfim, tragam esse contexto, esse propósito de uma maneira combinada, né? De outra maneira, vamos continuar correndo cada um para um lado e esse risco de desengajamento a qualquer momento. E o risco de desengajamento do próprio professor, né? Se ele tem sempre uma iniciativa e ninguém abraça e ninguém dá suporte, acaba que ele também fala, Sim, não vou mais trabalhar, não vou mais mexer com isso, né? Essa valorização que educadores tão justamente reclamam, ela tem várias dimensões e eu acho que tem uma valorização que é interna entre seus colegas, da direção da escola em relação a ele ou ela. Enfim, é algo que eu vejo como muito importante também partir da própria escola, sabe? Com toda certeza, é fundamental, né? Que é lá que ele está no dia a dia, é lá que ele vai implementar um projeto interdisciplinar, né? Porque a gente fala do desafio de formação, e aí muitas vezes individualiza, né? Essa responsabilidade, fala, eu não tenho a formação adequada, então então esse projeto não vai para frente. Quando, na verdade, são vários fatores que combinados validam e criam esse ambiente propício para uma aprendizagem multidisciplinar, interdisciplinar e às vezes transdisciplinar que permita ao professor criar esse projeto que trabalhe com o mundo real e trabalhe habilidades, competências que a gente vem falando que são tão importantes. Maravilha, maravilha. E aí, puxando agora, falar um pouquinho de inglês. Como é que inglês pode ser esse eixo integrador, né? Conectando essas áreas diferentes de conhecimento e tornando esse ensino mais significativo para o aluno? Inglês, eu sou meio suspeito para falar, porque, enfim, foi algo que desde muito cedo eu sei que experiência pessoal não tem valor científico, mas enfim, é algo que para mim foi um fio que foi puxando foi uma porta de entrada para outros conhecimentos. E da mesma forma, eu vejo que a gente falou de voz de estudante, e não dá para desconsiderar inglês nessa voz do estudante. Ou seja, se você for fazer um projeto sobre redes sociais hoje, é impossível você não falar de trends, de termos em inglês que às vezes são até mesmo traduzidos para gírias em português. Muitos usam tancar como algo que não podem suportar. Aí quem joga vai conseguir entender. Dialetos próprios, né? Que você, professor, às vezes precisa entender, até por toda essa discussão que a gente está tendo hoje de proteção online, proteção de crianças e adolescentes online, implica você saber o que se passa nesse ambiente online que tem muitos termos em inglês. Tem vários, né? Cada hora surge um. Eu sei que a educação tem um tempo diferente, e que bom que tem seu tempo, porque se a gente decidisse mudar nossas aulas ou nossos modelos de ensino da mesma maneira que essas tendências de Instagram, seria enlouquecedor mesmo. Mas, assim, uma ferramenta, um instrumento que vai muito além de saber os verbos. Eu acho que é uma maneira, como eu estou querendo ilustrar, das crianças se expressarem, de terem contato com outras culturas. Acho que também é possível hoje, saindo de redes sociais, tudo bem, se o professor não é que não goste, não precisa, mas quer falar de outra coisa com suas turmas. Qualquer pesquisa hoje você vai esbarrar em inglês. Então, você saber e agir criticamente em relação às informações, você precisa ou vai se deparar com estudos, com pesquisas, e esses resultados aparecem para crianças, adolescentes. Acho que não precisa nem falar o peso de indústria cultural que tem
cada período de férias é um novo desenho que traz novas reflexões, que traz possibilidades pedagógicas, né? Então, as crianças saem de férias, vão para o cinema ou começam a assistir desenhos online, jogos online, músicas, enfim, tudo para elas passa, de certa forma, pelo inglês. Passa, né? E assim, são possibilidades de apresentar um mundo que talvez elas não pudessem conhecer ou acessar. E também é um dessas pontas que a gente pode usar para resgatar o engajamento delas e deles e adaptar nossas aulas, né? E flexibilizar nosso currículo. Então, eu vejo que não é apenas eu sei os desafios que temos, você né? pode falar muito melhor que eu, inclusive. Da gente tem, especialmente em inglês, uma proporção de professores que não são formados em língua inglesa, o censo escolar traz Sim. isso. Mas, assim, resumir esse esforço do inglês para o professor de inglês, eu também acho que pode ser pouco perto das possibilidades que a gente tem. Isso. Então, é uma chance para o professor de geografia, uma chance do professor de história, de matemática, enfim, não é das humanidades apenas, do professor de linguagem. Basta ver quanto material a gente tem, por exemplo, a gente está falando de meio ambiente esse ano por conta de COP, enfim. Enfim, são inúmeras as possibilidades de entrecruzar essas disciplinas e trabalhar com mais propósito. Acho que inglês tem essa característica, né? A gente acaba, quando a gente vai ensinar, a gente trabalha um pouquinho de matemática também, e a gente traz isso pro mundo real. E aí, para a gente continuar nesse tema da interdisciplinaridade, o que você diria para gestores ou professores que ainda acreditam que interdisciplinaridade é moda pedagógica? Que tem essa, né? É a modinha. Vai passar. Eu acho que o mundo fora da escola existe. Ele já diz, né? Que não dá, não é moda. Não é moda, enfim. Eu, de novo, acho que o peso, a escola está aí há muito tempo, né? É um lugar, um espaço conservador, porque Com certeza. existe uma pressão de fale disso, fale daquilo, a escola precisa ser daquele jeito, e ela continua muito estática para o bem, mas eu acho que tem certas coisas que a gente já pode se dar a chance de experimentar mais, porque a gente sabe que ensinar do mesmo jeito que a gente faz ou vem fazendo não traz os resultados, né? Mais do mesmo, muitas crianças vão ficar pelo caminho. E assim, ontem conversava com uma especialista em matemática, que é criticada por propor essa flexibilização. A gente precisa pensar em oferecer, em flexibilidade, justamente para trazer mais crianças para a conversa, porque a gente não pode permitir esses números tão baixos de aprendizagem que vão afastar as crianças de possibilidades profissionais, acadêmicas, ou seja lá qual projeto de vida essa criança tenha no futuro, sabe? Então, a gente não está mais falando de memorizar conteúdos, a gente passa a tentar trabalhar essas competências de maneira mais prática, porque seja empático não significa decorar o conceito de empatia. Sim, exatamente. Atue em equipe, não significa decorar uma norma ABNT do que significa trabalho em equipe. Significa você colocar em prática e ali saber equilibrar as suas
vontades, com os desejos dos outros e entrar em consensos, né? A gente é um país que sabe debater muito pouco. Não vou usar aqui a palavra polarização, mas que não se dá chance ao contraditório, né? E a gente entende hoje o quão importante é trabalhar com baseado em fatos, baseado em ciência, baseado em... E olha só a importância disso tudo que a gente está falando para a vida, né? Uhum. A gente falou de vida profissional, vida acadêmica, mas para a vida do dia a dia, né? Você saber conversar com seu vizinho que de repente deixou um vaso de planta, caiu ali. Estou falando de coisas pequenas, mas é isso, né? E o quão importante é a gente trazer... sair dessa caixa do decorar conceito, de só saber dizer o que é, não saber como utilizar, não saber como fazer, como isso é importante para a motivação do aluno, para ele estar ali, para o engajamento dele, para ele conseguir aprender e uma aprendizagem que seja perene, que não seja só para a prova. Sim. Né? Sim. Para responder ali, marcar uma bolinha. Tenha um tempo útil na memória, né? Porque, isso. Porque, queira ou não, as nossas memórias vão sendo substituídas por outras. Vai embora. Mas aquela coisa, né, que você consegue, são coisas que você consegue, normalmente que você consegue aplicar, é o que você acaba retendo, sim, né? Exatamente. Apesar de que sim, mas são substituídas, enfim. Mas você ter essa aprendizagem mais significativa, de fato, né? Sim. Que você consiga lembrar, utilizar aí por algum tempo. Sim, exatamente. Né? Vamos lá, Vinícius, que papo bom. Que papo bom. Pra gente fechar aqui o episódio, eu queria que você fizesse aí uma reflexão final sobre interdisciplinariedade na educação, enfim, só pra gente fechar aqui o episódio. Certo. Eu acho que, assim, a escola precisa encontrar essa maneira de achar uma educação que faz sentido. Isso. E então a interdisciplinaridade é uma dessas maneiras, seja com inglês, seja com tecnologia, seja com tecnologia que eu digo digital ou por assim dizer desplugada, né, um termo que se usa muito hoje também, e acrescentar, desculpa se soarei repetitivo, a voz do estudante e ao longo desse processo, sabe? E se dá a chance de experimentar, de trazer a comunidade para dentro da escola, porque a gente sabe como essa separação, né, vira um embate entre escolas e famílias. Com certeza. E como isso é importante. Sei que a gente tem inúmeras constituições de famílias hoje em dia, inúmeras formações, tipos, mas a gente precisa trazer e conviver harmonicamente, porque a gente sabe o quanto isso é benéfico para o estudante. Ao mesmo tempo, se dá a chance de ser mais prático, experimentar com projetos e não só com a teoria. Também é algo que a gente tem a ganhar. E se inglês também. Né? Maravilha. Melhor ainda. Maravilha, maravilha. É importante, né? A gente aprender com projetos e a gente, professor também, que está fazendo, entender que a gente vai acertar e que a gente vai errar, que tá tudo bem, né? Sim. Mas o importante é dar o primeiro passo, eu acho. Com certeza, Kelly. Com certeza. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada pela conversa, obrigada por ter ficado aqui com a gente. E vamos lá, gente. Interdisciplinariedade não é moda, é estratégia. Em Wings, acreditamos que o inglês pode ser o fio condutor que conecta áreas, amplia repertórios e transforma a sala de aula em um espaço vivo de aprendizagem. Obrigada, pessoal, para quem ficou aqui com a gente até o final desse episódio. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. E se quiser nos encontrar por aí, segue a gente, @WingsEducacão, lá no Instagram. E é isso, pessoal. See you next time.